Olá, meu nome é Franco Garcia e quero ajudar você a tornar-se uma pessoa capaz de criar o futuro. Para isso, você precisa de um computador, dedicação e disciplina. O restante da magia você fará com seu conhecimento e programação. Afinal, você já usa a tecnologia. Agora é hora de você criar as suas próprias. Diz o ditado que toda jornada começa pelo primeiro passo. O aprendizado de programação segue a regra, mas requer alguns preparativos iniciais. Ao invés de arrumar as malas ou a mochila, você precisará configurar um ambiente de desenvolvimento. A boa notícia é que isso pode ser feito com software livre. Em outras palavras, você poderá aprender a programar e mesmo trabalhar profissionalmente sem custos financeiros com programas de computador. Além disso, software livre permite que você adapte o programa de acordo com as suas necessidades. Isto é, desde que você saiba programar. Assim, diferentemente de outras áreas, a programação permite criar produtos e ferramentas. Os sistemas usados para a criação de programas também são programas. De forma simples, preparar um ambiente de desenvolvimento significa instalar e configurar programas que serão usados para criar novos programas. Em geral, um ambiente de programação requer, ao menos, dois programas: um compilador ou interpretador, que converte um código em um programa, e um programa para a criação do código. O programa varia de acordo com a abordagem de programação. Por conveniência e praticidade, é comum combinar os dois programas anteriores em um único programa, chamado de Ambiente Integrado de Desenvolvimento. O programa é mais conhecido pela sigla IDE, gerada do nome em inglês, Integrated Development Environment. Para começar a programar, um IDE é uma ótima escolha. Mesmo assim, é conveniente ter alguns programas adicionais. Em particular, um editor de texto, que é a ferramenta apropriada para escrever código-fonte em linguagem de programação escritas, um sistema de gerenciamento para controle de versões de código-fonte, como o Git, um navegador de internet moderno, como o Mozilla Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge. A forma de instalar programas varia de acordo com o seu sistema operacional. Para computadores de mesa ou notebooks, os sistemas operacionais mais populares são Windows, macOS e Linux. Para dispositivos móveis, como smartphones e tablets, os sistemas operacionais mais populares são Android e iOS. Pessoalmente, eu não recomendo um dispositivo móvel para programação. Embora seja possível, não é eficiente nem ergonômico. Mesmo assim, se você tiver coragem para tentar, eu forneço alguns ambientes virtuais para programação em meu website www.francogarcia.com/pt-br/ferramentas. Você pode usar outros serviços também, se preferir. Minha recomendação é usar um computador para programar. Pessoalmente, eu prefiro um computador com um sistema operacional Linux. Entretanto, Windows e macOS são boas opções para programação. Se você não sabe qual é o seu sistema operacional, é provável que você use o Windows, dado que ele é o sistema mais usado. Assim, o restante desse vídeo demonstra como configurar um ambiente de desenvolvimento em Windows. Se você usa outro sistema operacional, consulte os links na descrição para acessar minhas páginas com instruções. A instalação de programas normalmente segue um roteiro. Basicamente, para instalar um programa, você acessará a página do projeto em um navegador de internet. Por exemplo, digamos que você quer instalar um navegador Mozilla Firefox. O primeiro passo consiste em acessar a página do projeto. Caso você não a conheça, você pode buscar por ela usando o motor de busca como Google, Bing ou DuckDuckGo. Para o Firefox, nós poderíamos acessar o endereço www.firefox.com, mas vamos procurar usando o DuckDuckGo. Na página de resultados, nós identificaremos o resultado que leve à página oficial, no caso do Firefox, a página da Mozilla. Depois da página carregar, nós procuraremos pelo link para download. O link pode estar na página inicial do projeto ou em uma seção de downloads. Nós agora baixaremos o arquivo para a máquina. O tempo para download depende da velocidade de conexão com a internet. Quando o download terminar, nós navegaremos até o arquivo na máquina. Isso pode ser feito usando um gerenciador de arquivos, como o File Explorer, ou usando recursos do navegador.
Em seguida, nós usaremos o arquivo obtido. O uso do arquivo pode variar, porque depende do formato. Por exemplo, o arquivo obtido pode ser um arquivo executável com o programa pronto para uso. Arquivos executáveis possuem a extensão .exe. Para iniciar o programa, basta clicar 2 vezes sobre o ícone. O arquivo também pode ser um arquivo de instalação, conhecido como instalador ou installer. No caso, você seguirá as instruções de instalação para preparar o programa para uso. Após instalado, você poderá usar o programa. O Firefox segue esse caso. O arquivo também pode ser um arquivo compactado. No caso, o arquivo pode armazenar um instalador ou um diretório ou pasta com o programa. Você deve extrair os arquivos para usar o programa e cairá em um dos casos anteriores. Se você quiser pular etapas, você pode usar algo como Night, Chocolate ou Scoop. As instruções estão no link da descrição. Por outro lado, cedo ou tarde você terá que aprender a instalar programas. Então pode ser útil aprender o quanto antes. Por que não agora com o Firefox? No caso aqui então, o processo seguiu o uso de um instalador e depois que a instalação terminou, a gente ganhou um atalho na área de trabalho. Se nós não tivéssemos o atalho, nós poderíamos procurar pelo programa, por exemplo, no menu iniciar. Nós podemos clicar sobre o ícone da área de trabalho ou apertar o botão do teclado que também tem o ícone do Windows. Qualquer uma das abordagens abre o menu iniciar. No menu iniciar, nós digitamos o nome do programa e ele aparecerá como resultado. Clicando sobre ele, nós iniciaremos o programa. Se você não conseguiu instalar o programa anterior, é hora de resolver o problema. Para começar, podemos configurar as configurações de desenvolvedor. Para isso, podemos digitar Developer, possivelmente desenvolvedor em português, no menu iniciar, ou abrirmos o menu de configurações, Settings, e procurar pelo mesmo termo. Nas configurações para desenvolvedores, nós vamos habilitar a opção para instalar arquivos de qualquer origem e configurar o File Explorer para exibir extensões de arquivos, exibir arquivos ocultos e exibir o caminho absoluto na barra de títulos. As outras opções são opcionais. Caso não seja possível modificar as opções anteriores, elas podem ser ajustadas no File Explorer. Além disso, é útil alterar as configurações para a instalação de programas. Podemos procurar por install, provavelmente instalar ou adicionar em português. O objetivo é marcar a opção para instalar programas de qualquer origem, como fizemos anteriormente. Isso é necessário porque em programação é comum usar programas externos. Evidentemente, você precisa tomar cuidado com os programas que escolhe. Sempre que possível, obtenha programas da página oficial do projeto ou de repositórios confiáveis. Caso você use um programa como antivírus, você pode verificar os arquivos que baixaram em sua máquina antes de usá-lo. Versões recentes do Windows incluem o Microsoft Defender pré-instalado. Cuidado e bom senso são importantes para manter um sistema seguro. Então, agora nós estamos quase prontos para instalar os programas. Como precisaremos usar um gerenciador de arquivos, convém comentar sobre o File Explorer, que é o antigo Windows Explorer. Uma das formas mais simples de iniciar o File Explorer consiste em apertar os botões com o logotipo do Windows e a tecla E no teclado ao mesmo tempo. Assim, o atalho é Windows E. Você pode adicionar um atalho na barra de tarefas para facilitar o acesso. Para isso, após abrir o programa, clique com o botão direito sobre o ícone e escolha a opção para fixar o programa da barra de tarefas. Alternativamente, você pode arrastar o ícone do programa até a barra de tarefas. Digamos aqui o Firefox que nós instalamos anteriormente.
Você pode fazer isso com todos os programas que usar frequentemente, para poder acessá-los mais rapidamente. Quando você não souber um atalho para um programa, uma forma simples de procurá-lo consiste em usar o menu Iniciar. Por exemplo, para iniciarmos o interpretador de linha de comandos do Windows, podemos digitar cmd. Como é possível que você precise usá-lo no futuro, considere fixá-lo na barra de tarefas. Agora que sabemos procurar por programas instalados na máquina, é hora de abrir o File Explorer. Na aba de visualização, é possível alterar algumas das configurações que fizemos anteriormente. Por exemplo, podemos habilitar ou desabilitar as opções para mostrar extensões de arquivos e itens ocultos. Caso queira fixar as abas no programa, você pode clicar 2 vezes sobre uma aba. Caso repita o processo, você restaurará o comportamento original. De qualquer forma, um direcionador de arquivos permite procurar, criar, mover e apagar e abrir arquivos e pastas. Pastas também são chamadas de diretórios. Isso é algo feito com frequência em programação. Então, se você tem dúvidas sobre as operações anteriores, é hora de aprender. Primeiro, vamos escolher um diretório base. Você pode escolher uma pasta como Documentos ou a área de trabalho. A área de trabalho é conveniente porque adiciona ícones no fundo da tela. Se você não tem muita experiência com informática, a área de trabalho é um bom ponto de partida. A rigor, você não precisa iniciar o File Explorer para manipular itens da área de trabalho, mas para padronizar o processo, vamos usá-lo. A maioria das opções relevantes podem ser acessadas pela interface do programa ou pelo menu de contexto fornecido quando se clica com o botão direito sobre um espaço vazio do programa. Para praticar, podemos criar uma pasta para os projetos. Ela pode chamar projetos ou outro nome de sua preferência. Podemos entrar na pasta e criar novos diretórios. Por exemplo, vamos criar um novo diretório chamado exemplo. Todo arquivo e diretório em um computador possui um caminho. Para encontrá-lo, você pode usar a barra de endereços. Clicando no endereço, você descobrirá o caminho para o diretório aberto. Alterando o endereço, você pode mudar o diretório ou voltar para pastas anteriores. Você também pode criar arquivos usando o menu de contexto. Para isso, clique com o botão direito em espaço vazio, escolha Novo e o modelo para arquivo. Para a programação, você pode escolher um documento de texto. Por padrão, ele terá a extensão .txt. Escolha um nome para o arquivo e confirme. Por exemplo, ele pode chamar meu arquivo .txt. Ao clicar 2 vezes sobre o arquivo, o programa padrão para edição será o bloco de notas. O bloco de notas não é um editor de texto muito sofisticado, então você escolherá outro em breve. De qualquer forma, você pode escrever um texto no seu arquivo, por enquanto usando o bloco de notas. Uma coisa que também é bastante útil em programação é alterar a extensão do arquivo. Ao criar ou renomear um arquivo, podemos modificar a extensão. Cada linguagem de programação possui sua extensão própria. Por exemplo, para a linguagem de programação Lua, a extensão será .lua. Em Python, a extensão será .py. Em JavaScript, .js. Em C, .c. E assim por diante. Então, caso você crie arquivos usando o File Explorer, escolha a extensão apropriada. Também podemos renomear um arquivo existente. Por exemplo, podemos modificar o nome do arquivo que a gente criou para meu arquivo .lua. O sistema emitirá um alerta sobre a troca de extensão. Nesse caso em particular, você pode confirmar a troca. Entretanto, tome cuidado. Trocar extensões aleatoriamente de arquivos existentes pode comprometer o funcionamento de seu computador. Portanto, troque extensões de arquivos que você criar. Também podemos criar um novo arquivo e definirmos a extensão. Por exemplo, o arquivo poderia chamar código.py. Os arquivos continuam sendo arquivos de texto.
Então, se você tentar abri-los como bloco de notas, você poderia editá-los. Por fim, também podemos apagar arquivos. Isso pode ser feito usando o menu de contexto ou com a tecla de atalho Del ou Delete. Arquivos removidos assim são movidos para a lixeira. É possível restaurar arquivos da lixeira caso você mude de ideia. Caso você queira apagar um arquivo permanentemente, você pode apagá-lo da lixeira. Alternativamente, você pode usar o atalho Shift-Del. Novamente, muito cuidado ao apagar arquivos permanentemente para não perder dados acidentalmente. Permanente significa que a operação não pode ser desfeita, então você não terá como restaurar o arquivo após a deleção. Muito bem! Desse momento em diante, um editor de texto será um de seus principais parceiros para o desenvolvimento de software. Ou seja, agora você pode aposentar o bloco de notas e escolher uma alternativa mais completa e com mais recursos. Vejamos algumas opções. Os links para cada um dos websites estão na descrição do vídeo. Você não precisa instalar todos. Veja as opções e experimente as que você gostar mais. Podemos começar por Kate. O editor de texto do KDE é completo, competente, leve e multiplataforma. Ele está disponível para download em kate-editor.org/pt-br. Procuraremos a opção de download. Escolheremos o sistema operacional adequado. Procuraremos pelo arquivo. Salvamos o arquivo. Aguardamos a conclusão. Antes de usar o programa, é conveniente verificar o arquivo por vírus. E prosseguimos com a instalação. Sempre que você instalar um programa, é prudente ler o que o programa diz antes de continuar com a instalação. Uma opção bastante comum durante a instalação de programas é a possibilidade de escolher o diretório de instalação. No caso aqui, podemos optar pelo diretório padrão. Outra opção típica é a adição de um atalho no menu iniciar. Podemos optar também por mantê-lo. Aguardamos o final da instalação. E podemos usar o editor de texto. Ele estará disponível no diretório da instalação ou no menu iniciar. Podemos abrir, procurar por Kate e iniciar o programa. Caso você queira, você pode adicionar o programa à barra de tarefas para acessá-lo com maior facilidade. Caso você também queira, você pode alterar o idioma do programa. Isso pode ser feito em configurações, configurar idioma. Você pode escolher português, inglês ou qualquer outra linguagem de sua preferência. A linguagem será alterada quando o programa for reiniciado. Pessoalmente, eu prefiro usar programas em inglês, mas você pode escolher o que você preferir. Em um editor de texto, você sempre terá pelo menos 3 opções básicas, que são a de criar um novo arquivo vazio, salvar um arquivo e abrir um arquivo existente. Para começar, nós podemos usar o arquivo vazio que foi fornecido ou criarmos um novo. Nesse caso aqui é indiferente. Digitamos algum texto e vamos salvar o arquivo. Podemos usar arquivo, salvar ou a tecla de atalho Ctrl+S.
Ao salvar um novo arquivo, deveremos escolher um local para o arquivo. Por exemplo, podemos usar a pasta Projetos que criamos anteriormente. Já que teremos algumas opções de editor de texto, vamos criar uma nova pasta para cada editor de texto. Então, por exemplo, podemos chamar a pasta de Kate, escolhermos um nome para o arquivo, por exemplo, olá.txt, e salvar. Editores de texto vão fornecer opções para a extensão, ou uma opção genérica chamada Todos os Arquivos, ou All Files, na qual a extensão é fornecida durante a criação. Você digita, por exemplo, .txt para definir a extensão. Se você quisesse criar um arquivo Python, por exemplo, você poderia digitar .py. Com o arquivo salvo, você pode acessá-lo no local em que ele foi criado. Então, por exemplo, ele estaria aqui em Projetos, área de trabalho, Projetos, Kate, olá.txt. O programa que será utilizado para a abertura do arquivo será o programa padrão. Ele pode ser Kate, ou talvez ele possa ser o programa original do seu sistema, por exemplo, o bloco de notas. Caso você queira trocar, alguns programas adicionam uma opção ao menu de contexto. Caso ela não apareça, você pode acessar abrir com. Teremos uma lista de programas. Caso ela não apareça aqui, escolher outro programa. Temos uma nova lista. Caso não apareça, mais programas. Caso o programa ainda não apareça, podemos procurar por outro programa no computador, ir até o diretório de instalação, procurar pelo programa, e confirmar. Caso você queira sempre utilizar esse programa para abrir a extensão designada pelo arquivo, então abrir com, escolher outro programa, marque a opção de sempre abrir o programa com o arquivo selecionado e escolha o programa. Além disso, editores de texto comumente fornecem uma opção de abrir arquivos utilizados recentemente. Ele vai ter uma opção como abrir recente ou em uma lista de arquivos no menu de arquivos. Isso é bastante prático para você continuar trabalho iniciado em uma sessão anterior. Podemos agora considerar outros editores de texto. Por exemplo, pessoas que estão começando atividades de programação em Windows comumente escolhem um editor chamado Notepad++ para começar a edição de texto ou atividades de programação. Vamos procurar pela opção de download. No caso, escolhemos a versão e procuramos pela opção de download. No caso, aqui temos algumas propagandas, não é essa que nós queremos. Nós queremos ou essa opção ou uma das de baixo. Por exemplo, podemos escolher o arquivo de instalação, confirmar a instalação, o download, perdão, abrimos o local do arquivo, podemos verificar o arquivo por vírus e instalamos o programa. Podemos escolher um idioma, por exemplo, inglês ou português. Lemos as instruções. No caso aqui temos uma licença. A licença GNU GPL é uma licença bastante popular para software livre. Caso você não a conheça, é interessante lê-la. Caso você concorde com a licença, continue a instalação. Temos aqui o diretório no qual o programa será instalado e opções do que será instalado. No caso aqui podemos optar pelas opções padrão. Caso você quisesse, também poderia colocar um idioma adicional, por exemplo, português brasileiro.
Nesse caso, o Notepad++ pergunta aqui se nós queremos adicionar um atalho área de trabalho. A área de trabalho é o que aparece no fundo de tela. Caso você queira, podemos marcar a opção. Caso contrário, podemos procurar pelo programa no menu iniciar. Aqui o programa pergunta se nós queremos executar após o término da instalação. Tanto faz, marcar ou não. Se não marcarmos, podemos iniciar o programa manualmente pelo ícone criado. Caso você queira, você pode afixá-lo. O uso do Notepad++ é bastante semelhante ao uso de Kate. Então teremos as opções de criar novos arquivos, abrir e salvar arquivos. Começamos com um arquivo vazio que podemos usar. Depois de escrever algum texto, podemos salvar o arquivo. Escolhemos um diretório, por exemplo, área de trabalho, projetos, digamos aqui então, Notepad++, escolhemos o nome do arquivo e o formato. Temos algumas opções, podemos definir a nossa, ou mantermos o arquivo de texto. Escolhemos um nome para o arquivo e o arquivo estará no local designado. Caso você queira trocar o programa padrão para abrir o arquivo de texto, seguimos o mesmo procedimento. Menu de contexto com o botão direito, ou editar com o Notepad++, ou para definir o padrão, abrir com, ele já apareceu aqui na lista. Para definir como padrão, escolher outro programa, sempre usar esse programa, Notepad++. Quando mudamos o programa, o Windows normalmente também alterará o ícone associado ao tipo do arquivo, como uma sugestão ou uma dica do programa que será utilizado para abrir o arquivo. Com isso, então, temos agora duas opções de editores de texto. Vamos considerar agora uma terceira opção de editor de texto chamada Atom. O processo de download é o mesmo de sempre. Procuramos pela opção de download, aguardamos o término. O tempo dependerá da velocidade da sua conexão com a internet. Quando o download terminar, acessamos o local em que o arquivo foi salvo. Podemos verificar o arquivo por vírus. E iniciamos o processo de uso ou instalação. No caso aqui parece ser um arquivo de instalação. A instalação parece que está sendo feita automaticamente, então vamos esperar alguns segundos. Muito bem, o arquivo aparentemente foi instalado. Temos um atalho na área de trabalho. Vamos usá-lo aqui ao invés do programa aberto automaticamente. Novamente, caso desejado, podemos criar um atalho na barra de tarefas para o programa. Começamos com um arquivo vazio para edição. Caso não tivéssemos um, poderíamos vir em arquivo e criarmos um novo arquivo. Temos também a opção de abrir arquivos e salvar. Então podemos escrever algum texto aqui e salvarmos o arquivo como exemplo. Então podemos utilizar o atalho Ctrl S ou em arquivo, salvar, escolhemos um local para o arquivo, um nome e uma extensão para o arquivo, nome.txt, por exemplo, e o arquivo estará salvo no diretório escolhido. Caso você queira trocar o programa padrão, escolha abrir com o programa na lista, para que ele seja sempre aberto com o programa, escolher outro arquivo, sempre abrir com o programa,
e modifique a associação. Como nos outros casos, temos aqui uma lista de arquivos recentes, então poderíamos abri-lo. Podemos agora considerar uma quarta opção de editor de texto. Essa é uma opção que tem se tornado popular nos últimos anos, chamada Visual Studio Code. Procuramos a opção de download. Aguardamos pelo término. E seguimos os mesmos passos anteriores. Vamos até o diretório em que o arquivo foi salvo. Podemos verificar o arquivo por vírus. E instalaremos o programa. A licença MIT também é uma licença popular em programas de código aberto. Entretanto, Visual Studio Code tem alguns termos adicionais propostos pela Microsoft. Caso você opte em usar o programa, convém ler os termos com atenção. Caso você queira instalar o programa, você deve concordar com os termos e continuar a instalação. Temos o diretório de instalação, ele é um pouco diferente dos demais. O programa pergunta se nós queremos adicionar um programa ao menu iniciar, podemos concordar. Caso você queira um atalho no horário de trabalho, podemos adicioná-lo aqui. Caso você queira um atalho no menu de contexto, ao clicar em um arquivo de texto com o botão direito, você também pode marcar esta opção. Aqui o Visual Studio Code pergunta se você quer adicioná-lo como editor padrão para arquivos de texto de código-fonte suportados. Caso você queira, pode marcar a opção, caso contrário, desmarque. E adicionar o arquivo ao path. O path será abordado em tópicos futuros. Basicamente, o path é um local em que o sistema operacional procura por programas quando você está utilizando, quando você executará o programa em uma linha de comando. Então, por exemplo, usando o CMD. Caso você queira adicioná-lo, você pode marcar a opção. Muito bem. Podemos utilizar o programa agora. Os procedimentos para usar o programa serão os mesmos. Podemos criar um novo arquivo, podemos abrir um arquivo existente e, quando tivermos outro arquivo, salvá-lo. Vamos criar um novo arquivo. Podemos começar a digitar para ignorar essa mensagem. Escrevemos algum conteúdo. E vamos salvar o arquivo. Escolhemos o local. Um nome e uma extensão para o arquivo. Temos, como sempre, a opção todos os arquivos, caso necessário. E o arquivo foi criado com sucesso. Podemos acessá-lo navegando até o local do arquivo. Então, em linhas gerais, temos agora 4 boas opções de editores de texto para programação. Você pode escolher a que você preferir. Então, Kate,
Notepad++, Visual Studio Code, e Atom. Todas são boas opções, você pode optar pela que você achar mais simples de usar, mais bonita, ou qualquer um dos seus critérios, ou qualquer critério que você preferir. Isso ocorre porque o editor de texto é uma ferramenta. Então, você pode escolher o que você preferir, de preferência que tornar você mais produtivo, ou eficiente e feliz. Você pode começar pelo editor de texto que julgar mais simples ou bonito, e é importante saber que o seu primeiro editor de texto provavelmente não será seu último. De fato, eu recomendo que você experimente várias opções ao longo de sua jornada de programação, porque suas opiniões e necessidades mudarão com o tempo. Para uma lista com mais sugestões, você pode acessar um link na descrição deste vídeo. Além de um editor de texto, é útil escolher um navegador de internet moderno. Existem várias boas opções de navegadores de internet modernos, como o Mozilla Firefox, Microsoft Bing, Google Chrome e Apple Safari. Você pode usar o navegador de sua preferência, desde que ele seja moderno e atualizado. Isso é importante porque você poderá usar o navegador para programar em JavaScript. Pessoalmente, eu uso e recomendo o Firefox. Você pode obtê-lo em firefox.com, como fizemos no início desse vídeo. Além de Firefox, se você acessar o meu website www.francogarcia.com e seguir o material disponível, em alguns tópicos do material teórico escrito, alguns exemplos iniciais usarão um programa chamado Flowgorithm. Por exemplo, vamos ver, saída. Caso queira, podemos aproveitar a oportunidade para instalá-lo. Acesse www.flowgorithm.org, procure por download, escolha o arquivo adequado para o seu sistema operacional, salve o arquivo, acesse o diretório de instalação. No caso, o arquivo está compactado, então vamos descompactá-lo. Se você não modificou o programa padrão utilizado para manipular zip, provavelmente será o próprio Explorer. Então você pode extrair os arquivos para algum lugar. Ele estará numa opção aqui em cima. Por exemplo, podemos manter a opção padrão. Voltamos para Downloads e o arquivo de instalação provavelmente será o primeiro. Caso você queira verificá-lo por vírus, na realidade o ideal teria sido fazer a verificação no arquivo compactado. Podemos instalá-lo de qualquer forma. O Flowgorithm é um programa para a criação de fluxogramas. Fluxogramas são uma ótima forma de visualizar a estrutura de um programa. Assim, eles são úteis para pessoas que, assim como você, estão iniciando atividades de programação. E muito bem, toda jornada de aprendizagem de programação começa pela preparação e configuração do ambiente de desenvolvimento. Você instalou os primeiros programas. Nos próximos vídeos, você preparará o ambiente para algumas linguagens de programação. Antes disso, certifique-se de que você entendeu os seguintes termos e conceitos: o que é um ambiente de desenvolvimento e o que é um editor de texto. Temos agora um editor de texto.
Agora precisamos de um programa que cria ou executa programas a partir de código-fonte. Nos próximos vídeos dessa série, configuraremos ferramentas como interpretadores e compiladores para algumas linguagens de programação. O que o futuro nos reserva? Com uma pessoa capaz de programar, você é quem me diz. Toda jornada começa pelo primeiro passo e continua pelo próximo. Acesse as páginas do projeto e continue a evoluir. Os links estão no comentário do vídeo e você também pode acessar www.francogarcia.com em seu navegador. Compartilhe seus resultados e ajude-nos a construir um futuro melhor. Afinal, o futuro está na ponta dos seus dedos. Conhecimento e trabalho transformam sua imaginação no futuro. Agradeço sua atenção e um ótimo dia para você. Até a próxima!